Bom dia, tudo bem? É um privilégio muito grande poder compartilhar com você mais uma vez esse estudo, né? Da lição 5 da nossa lição da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. A lição 5 ela tem como tema uma igreja cheia de amor. Nós estamos falando toda essa lição sobre a igreja primitiva em Jerusalém, né? Que foi a primeira igreja, né, depois da ressurreição de Cristo. Então, ela vai trazer as características dessa igreja como modelo para as demais igrejas. E nós hoje vamos falar, né, sobre essa temática específica, uma igreja cheia de amor. Já sabemos que o amor é a marca, né, do cristão, deveria ser, né, a marca de identidade cristã. Mas estamos vivendo tempos trabalhosos, difíceis, né, diferente da época da igreja primitiva, muito embora lá já tivesse alguns dos desafios que nós temos hoje, mas estamos num período bem diferente. Então, nós vamos começar aqui com a introdução, que poderíamos falar da igreja. Eu sempre gosto de trazer uma ilustração e nós podemos pensar na igreja como uma família, né? A única coisa que une uma família, que prende aquela família, muito mais do que o laço de sangue, são os laços de afeto. Os laços afetivos fazem com que um grupo de pessoas seja definido como família. Então, nós vamos entender, né, que a família é uma representação perfeita da igreja, né? A igreja, ela é na verdade, considerada também a família de Deus, né? É onde Deus manifesta, né, os seus preceitos, os seus valores, né, as suas características, né? E, portanto, tem o DNA, né? Assim como toda família reproduz DNA dos seus progenitores, também a igreja deverá reproduzir o DNA espiritual do seu Pai celestial, que é Deus. E dentro desse DNA nós temos a principal característica, que é o amor. Aliás, o amor verdadeiro, né? Ele que vem de Deus, né? E a Bíblia fala que Deus é amor e aqueles que nasceram de Deus, eles amam porque são de Deus. Nas páginas de Atos, a Igreja de Jerusalém floresce como um testemunho vibrante do poder transformador do Evangelho. Então, o amor e a unidade são características dessa igreja, tá? Nós temos três características fundamentais que tipo assim, são a prova dos 9, né? De que essa igreja era a família de Deus, né? Primeiro, o amor fraternal. Segundo, a oração incessante. E terceiro, a ousadia missionária, né? São marcas distintivas desta igreja, tá? E aí eu coloco para vocês refletirem um pouco, né? Dessas três características que eu coloquei, o amor fraternal, oração incessante e ousadia missionária, quais são os desafios que combatem contra essas três características? Nós temos três características e nós vamos então pensar um pouco, né? O amor fraternal. O que é que combate contra este amor fraternal? Pensa aí alguns segundos, tá? Eu tenho aqui os meus contrapontos, eu queria só que você refletisse o que combate contra isso. Na minha visão, você já deve ter pensado aí alguma coisa, né? Mas eu penso que a questão da indiferença das pessoas, né? As pessoas hoje são indiferentes, elas são frias. Nós temos também, às vezes, bullying, né, das pessoas contra as pessoas, até, infelizmente, até algumas vezes dentro da própria instituição religiosa. Temos a falta de assistência social que nós vemos hoje, né, tomando conta, né, de todas as instituições, exceto as ONGs e os partidos políticos por interesses, mas muitas igrejas não têm trabalho social. E o egoísmo, que é uma coisa que é parte do ser humano. Então, todas essas coisas combatem contra o amor fraternal. Depois eu peço a você que reflita um pouco. Quais são os desafios para essa outra característica, oração incessante? Nós temos aí a frieza espiritual, né? A mania de controle humano, quando nós achamos que podemos resolver as coisas. Então, como iremos orar se nós achamos que podemos resolver as coisas ou que o dinheiro resolve as coisas? E a incredulidade, são coisas que combatem contra a oração incessante. E contra a ousadia missionária, nós temos também algumas coisas que combatem contra essa ousadia: medo de evangelizar,
né, com medo de retaliações, medo de, ou também não querer sair da sua zona de conforto. Às vezes a falta de direcionamento ministerial, você não sabe qual é o dom que você pode desenvolver. O ativismo profissional, né, que muitas vezes as pessoas valorizam muito a questão profissional, a questão financeira, em detrimento, né, das missões, daquilo que é o ordenamento de Deus. E outra coisa, a submissão às agendas 2030, que são as agendas, né, que já estão sendo delineadas, né, pelo sistema anticristão, né? Então, todas essas pautas do progressismo que combatem contra a ousadia missionária. Então, nós temos esse contexto atual, né? Falamos dessas 3 características da igreja primitiva e quais são os elementos que combatem contra essas características. Nós vamos falar um pouquinho rapidamente aqui do contexto que nós estamos inseridos, né? Que contexto nós estamos inseridos? Nós estamos no ano de 2025, nós temos um mundo bastante complexo, né? Um mundo contemporâneo. E a principal característica e a mais marcante é o individualismo e a indiferença, né? Essas 2 características, individualismo, né? As pessoas vivendo muito para si, buscando prazer, buscando a satisfação pessoal, formas de se manter vivos, né? E saudáveis, mas para realizar suas vontades, né? E a indiferença, né? Muito embora se fale muito dessa questão da solidariedade, da empatia, que é uma palavra da moda, mas na prática as pessoas não conseguem fazer isso de uma forma espontânea, realista, de uma forma genuína, né? Então nós estamos vendo a indiferença. E isso atinge também a nossa igreja, infelizmente, atinge as pessoas, o sistema do mundo, a cultura, é uma coisa que tenta nos sufocar, né, na nossa fé. Então, nós temos em contraponto esse exemplo aí maravilhoso da Igreja de Jerusalém. A Igreja de Jerusalém seria como se fosse assim, eu coloco um tipo de conto de fadas, aquilo que a gente sonhava, né, que fosse a nossa igreja hoje. É a referência principal. Falo conto de fadas no sentido positivo, não no sentido irreal. Mas é assim, a referência que nós temos, o que nós gostaríamos, o que nós sonhávamos que pudéssemos viver. Ela manifestava a graça de Deus nas ações diárias, né? Onde havia solidariedade e comunhão como suas marcas principais, né? E aí nós entramos na parte 1 da lição que fala da comunhão, né? Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso para com aqueles que precisam ter as suas necessidades, sejam espirituais ou sejam materiais também supridas, né? Como colocar em prática este amor genuíno, né? Primeiro, amar genuinamente já é um grande desafio, né? Jesus alertou que nos últimos dias o amor de quase todos esfriaria. Então, como teríamos fé, né, para fazer essas coisas se não tivéssemos amor? Então, esse é o nosso grande e maior desafio, né? Nós termos este amor e também como poderíamos praticar as obras que Deus planejou que nós estivéssemos nelas se nós não tivermos este amor. Tiago falou: mostra-me a tua fé sem obras e eu com minhas obras te mostrarei a minha fé. Ele estava se referindo justamente a uma fé verdadeira, uma fé pautada no amor genuíno, no amor verdadeiro, que não consegue ficar sem fazer as obras, que não consegue deixar de realizar os feitos de Deus, né? Então, esse primeiro desafio é a falta de amor, né? Que nós precisamos estar pedindo a Deus, Senhor, aviva este amor, traz de volta, porque nós não podemos esfriar ao ponto de deixarmos de fazer a obra. Seria atender o necessitado, atender aquele que precisa, né? A igreja primitiva, apesar de estar praticando tudo isso, e até por causa, né, dos desafios que ela teve de crescimento assim muito grande, exponencial, né, uma igreja que crescia rapidamente, né, então ela começou a ter vários problemas em uma proporção muito grande e esses problemas precisavam ser resolvidos, né. À medida que crescia a igreja, os problemas também cresciam e complexificavam, e ficavam mais complexos, né. Só que o que mantinha a igreja viva era este sentimento genuíno de amor. Então eles administravam essas dificuldades a partir de um sentimento de unidade, um sentimento de comunhão perfeita. Daí que eles conseguiam, né, se manter firmes apesar de todas as dificuldades, desafios e perseguições que enfrentavam. Quando uma igreja se fragmenta e se divide é porque este amor genuíno não é mais parte
ou identidade daquela instituição ou daquele conjunto de pessoas, mas sim, o egoísmo, ele tomou um lugar, né, do amor genuíno. Então essa é a principal característica da igreja que se divide, que se fragmenta, é onde o egoísmo prevalece. Então a falta de união realmente na essência que torna, que separa os cristãos, né? E aí nós vamos para a parte 2 da lição, só fechando essa parte inicial, falando que essa era uma igreja que ela conseguia manifestar este amor, atender o necessitado, e ela, apesar dos problemas que enfrentava, ela se mantinha unida. Por quê? Porque havia este amor na essência, não na aparência. Nós vamos então para a parte 2 da manifestação da graça. Vamos falar rapidamente do conceito de graça, né? Esse conceito que vem, a expressão graça no grego carisma, ela vai se referir àquela disposição favorável a alguém. Quando você pensa, por exemplo, num pai que favorece um filho, que abençoa um filho, que quer bem a um filho, que faz de tudo para que aquele filho seja abençoado, você está falando da caris, você está falando mais ou menos do sentido deste amor que favorece, né? Então, aquilo no texto de Titos 2:11 fala que a graça de Deus se manifestou na terra, né? A graça de Deus é Jesus Cristo. Então, Jesus é a expressão máxima da graça, né? O favor, o presente que Deus nos deu, Jesus Cristo, né? Que nos favoreceria, que nos abençoaria, que nos perdoaria, que nos faria merecedores, né? De fazer parte também dessa família de Deus. Apesar de sermos nós quem somos, né? Cheios de pecado. Então, Jesus tomou tudo isso para que nós pudéssemos ser dignos agora de sermos filhos de Deus. Então, a graça nos traz perdão, ela é praticamente um sinônimo do amor de Deus, e o perdão está ligado ao amor, né? Então, onde há comunhão, Deus opera a bênção, segundo o Salmo 133, né? Onde há o perdão genuíno. Então, este favor imerecido faz com que a gente transborde de gratidão e tenha aquela vida abundante que Jesus prometeu que daria para nós, onde do nosso interior fluiriam rios de águas vivas, né? A Bíblia diz em Romanos 5:5 que Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, e este amor, através da perspectiva do perdão, né? De que nós somos perdoados, nós somos filhos amados de Deus, né? E também nós recebemos essa perspectiva de riqueza, que nós não precisamos agora estar desesperados, buscando no sistema do mundo, nos homens, nas pessoas, algo que nos favoreça, porque nós já somos favorecidos pelo Senhor. Ele não deixa os seus filhos, né, desamparados. Quero ler só o versículo, depois vocês podem ler aí, Lucas 11, do 11 ao 13, que ele diz assim: qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará, em lugar do peixe, uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vocês que são maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, o Espírito Santo aí nessa versão representa tudo aquilo que nós de fato precisamos. Ele dará a melhor coisa que ele tem, o seu próprio Espírito. E através dele nós teremos não apenas as nossas necessidades supridas, mas também, muito mais do que isso, salvação eterna, perdão, reconciliação com Deus e tudo aquilo que muito mais além do que nós pensávamos ou imaginávamos pedir. Então, resumindo essa parte final, nós falamos aqui da graça de Deus, da revelação em Cristo, e também da perspectiva que o Espírito Santo nos traz, né, de suprimento, né, de que Deus é o Deus que supre as nossas necessidades através da sua graça, do seu favor. E agora nós vamos finalizar aqui com essa parte 3 que fala da solidariedade cristã. O autor traz o conceito da equidade, que é a diferença de igualdade, né? Porque ele considera que a igualdade é algo impossível de ser acessado, mas que a equidade nos vai trazer uma perspectiva, né, de tentar resolver o problema da desigualdade, o problema da pobreza que aflige muitas vidas, né, que traz muita tristeza, né? E apesar de nós percebermos que essa palavra solidariedade se tornou uma palavra bem desgastada, até partido político já tem esse nome, né? Mas é uma palavra que representa um pouco, assim, este sentimento de querer ajudar as pessoas necessitadas, né? Jesus já tinha falado, né, que
existiriam sempre os pobres, né? Mas nós percebemos que essa igreja, ela compartilhava os seus bens quando havia os necessitados, ela fazia algo para abençoar as pessoas, ela não aceitava que alguém necessitado estivesse ali, como nós, quando temos nossos filhos e nossas pessoas que nós amamos, nós queremos abençoá-las, nós queremos suprir as suas necessidades. Então, Jesus, ele trouxe essa perspectiva, né, de que realmente os pobres sempre, em Marcos 14, 7, vocês sempre terão os pobres para abençoá-los. Mas a mim nem sempre me tendes. Jesus estava dizendo que os pobres continuariam existindo, porque toda a pobreza e todas as questões advindas do pecado original estariam aí no mundo, né? Mas que seria uma oportunidade de nós estarmos abençoando e nos parecermos e entendermos que o nosso propósito aqui é abençoar as pessoas e favorecê-las, como nós também fomos favorecidos por Deus. Então, a Bíblia vai trazer a importância de você abençoar as pessoas, né? Também no livro de Provérbios 29, 7 vai dizer que o justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio não se preocupa com isso, né? Também dá ao pobre, quem dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde terá muitas maldições, né? Então, sempre chamando, trazendo o convite de que nós devemos ser solidários, empáticos, né? Aqui nós finalizamos com o testemunho de Barnabé, que ele entregou, né, a sua propriedade, né, aos pés de Pedro ali para vender as suas propriedades para que as pessoas fossem ali abençoadas através daquela herdade, né? E o versículo final que diz: os que tinham propriedades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Atos 4:34. Então, essa disposição de entregar tudo o que se tem para abençoar o outro era uma motivação muito nobre, mas partindo de um amor genuíno, né? De que eles tinham ali o sentimento de família, né? Eles todos estavam parte de assim, é como se fosse o primeiro amor, né? Da igreja, né? Aquele sentimento inicial, e também que eles faziam parte de uma mesma comunidade, da comunidade judaica, né? Que portanto também tinham laços de sangue envolvidos, além de serem de fato pessoas, né, que estavam profundamente impactadas, né, com Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo, né? Então a solidariedade cristã ali realmente era algo real, não era apenas um discurso, não era uma bandeira ideológica, era algo que realmente acontecia, né? Então esse é o nosso desafio hoje, né? Manifestar este amor, nós acreditarmos na manifestação da graça como parte da nossa vida, para que nós nos sintamos abençoados, ricos, supridos, para que possamos abençoar e suprir outras pessoas, né? Tanto espiritual como materialmente, e nós sermos solidários, manifestarmos na prática este sentimento do amor e da graça que nós recebemos da parte de Deus. Eu espero que tenha sido esclarecido para você e eu agradeço a sua atenção e que Deus nos abençoe a colocar em prática todos esses ensinamentos.